Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje, dia 25 de maio de 2020, estamos entrando para o episódio número 73. E o tema de hoje, como eu estava brincando com o pessoal outro dia, é uma equação do perdão, que propõe que perdoar é igual a perder mais doar. Uau, Pedro, da onde você tirou isso? E se perdoar é igual a perder mais doar, perder o quê e doar o quê? E que história é essa do perdão? O que isso tem a ver com a nossa ansiedade? E é tudo isso que a gente vai conversar hoje. Então quero dar as boas-vindas a vocês, quero saber se vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, pode de repente mandar aqui um oi, a cidade, o estádio de onde você está falando, pode apertar aí no coraçãozinho para eu saber que de repente vocês estão conectados aí e ajudam o Instagram a compartilhar esse conteúdo para mais pessoas. Quero adiantar que essa equação, digamos assim, eu ouvi há uns 18 anos atrás pela primeira vez, quando eu fiz a formação em terapia comunitária, hoje em dia a gente chama de terapia comunitária integrativa. Ouvi do criador da terapia comunitária integrativa, professor, psiquiatra, Dr. Adalberto Barreto, do Ceará, e fez muito sentido para mim, acho que me ajudou muito no nível pessoal e me ajudou muito em relação ao trabalho também. E é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Então estou muito feliz, deixa eu dar um oi geral aqui pro pessoal. A Tainara falando de Caxias do Sul, legal. Oi, Érica. Souza, Paraíba, né? A Santelma. Amanda de Recife, Pernambuco, Lucinha, Drica, legal. Oi, Ângela, Ana Márcia, Lari, Luciana. Legal, gente. Boa tarde, a Edi falando de Aracaju. Legal, tem uma avó que mora em Aracaju também. Inclusive a Ângela, né, aqui da Constelação, estamos participando aí de um pré-curso de constelação familiar, foram 10 dias, hoje vai ser o 10º dia, ela também é aí de Aracaju. Olá, Vitória, Lucinha do Maranhão, que ótimo. Bom, gente, e quando a gente fala do perdão, o que será que isso tem a ver então com a nossa ansiedade? Às vezes tem a ver com os nossos adoecimentos emocionais. Não sei se vocês já ouviram aquela expressão que é, às vezes a gente toma o veneno e espera que o outro morra. Muitas vezes a gente vai passando por várias situações difíceis, dolorosas, e que vão muitas vezes nos marcando. Ai, Di, tudo jóia? Você está no webinar também, que legal. Boa. Pois é, que jornada, né? Hoje no último dia. E aí, para que de repente a gente não corra o risco de tomar o veneno e criar uma expectativa que o outro morra, existem algumas coisas que a gente pode fazer. E essa equação, como eu disse, acho que ajuda a gente a entender. E é claro que, primeiro de tudo, eu quero falar aqui que não há um desejo de julgamento, de crítica, de como se tivesse que impor alguma coisa, ou se eu quisesse impor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que perdoar. Até porque é uma questão muito íntima, só a gente sabe o que a gente passou, só a gente sabe o que a gente viveu, só a gente sabe o que a gente sofreu. Ao mesmo tempo, a gente percebe sim que talvez a gente esteja carregando muitas dores, mágoas, às vezes feridas emocionais, como a gente falou no nosso último episódio do podcast Chega de Crise. E às vezes essas feridas podem estar aí nos adoecendo,
em relação à nossa ansiedade, em relação a processos depressivos, em relação, às vezes a gente talvez não está conseguindo se conectar com a vida que a gente gostaria de ter, com os sentimentos que a gente gostaria de ter, com a vida que a gente merece ter também. E aí, então, me vem a oportunidade da gente falar mais sobre isso de uma forma muito aberta, de uma forma a trazer reflexão e, quem sabe, cada um pode ver e avaliar se faz sentido ou não. Como eu disse, a gente está no episódio número 73. O tema do nosso episódio número 7 também foi sobre perdão. Quando o pessoal fala assim, ai Pedro, eu tô gostando muito do Fala Ansiedade, eu vou pegar lá do primeiro e vou assistindo até agora. E eu fico até meio assim, porque a gente tem mais de ano que a gente começou, e é claro que tanto que a gente começa, depois a ideia é ir melhorando. Então, se você quer assistir lá do início, eu aconselho ir assistir nos dos últimos, para você me dar um desconto, porque a gente tava lá começando, né? Tudo bem que eu já produzia alguns vídeos, já tinha conteúdo, mas a gente vai pegando o jeito fazendo, né? Então, a ideia é que a gente possa contribuir um pouco mais, que a gente possa falar um pouco mais do que a gente trouxe lá nesse 7º episódio, também falando sobre o perdão, né? Falando sobre perdoar. Legal, Israel. Ele falou, eu digo logo, muitas vezes perder é ganhar. Pois é, né? E é justamente isso que a gente vai falar. Peraí, perder o quê? Doar o quê? Será que a gente acaba ganhando com isso? E eu acho que nesse contexto, de fato, a gente sai ganhando, sim. A Edi perguntando aqui, né? O contexto também vem influenciar nessa ansiedade. Com certeza, Edi. Eu acredito muito que, apesar da ansiedade ser sim um sintoma, uma emoção, um processo muito natural, estava falando isso ontem no nosso plantão Fala Ansiedade, e que preservou a nossa espécie nos milhares de anos, porque tem a ver com esse mecanismo de preservação da nossa espécie, da gente estar preparado muitas vezes a partir de uma ameaça para que a gente consiga lutar ou fugir. Mas, ao mesmo tempo, o nosso contexto, né, às vezes a nossa cultura mais macro, digamos assim, a cultura da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e às vezes a cultura mais micro, a cultura da nossa família, pode sim estar influenciando muito nas nossas emoções e também na nossa ansiedade, né? Talvez é um contexto que eu vivia onde se tinha isso, talvez de maneira mais forte, essa sensação, às vezes, de ameaças constantes, seja por questões dentro de casa, seja por questões fora de casa, aquilo que a gente foi aprendendo a sentir a partir de ver quem estava próximo da gente sentindo também, talvez na grande parte do tempo, né? E a gente às vezes vai aprendendo, e talvez tem muita coisa que, como eu falo, às vezes a gente pode ser interessante a gente ir trazendo consciência, não para julgar e para criticar, mas de repente para dar um passo além e transformar e desaprender algumas coisas, reaprender outras coisas. Mas eu acredito que o nosso contexto sim está bem ligado. Legal, Daniele. Beleza. Oi, Samela. Legal, Samela, Israel estando aqui, a Samela comentando aqui, eu também tenho a mesma dificuldade de perdoar, estou num processo para melhorar essa minha parte. Que bom, Samela, porque eu acho que o que a gente vai falar aqui, eu acho que pode te ajudar, pode dividir um pouquinho entre esse do perder e doar e pode trazer mais claro o que seria essa ideia do perdoar. Muito bom ter você aqui, todos vocês aqui, você e Israel em especial, que estão participando do nosso treinamento online Chega de Crise e ao mesmo tempo estão direto aqui no nosso conteúdo gratuito também, então amo muito a participação de vocês, não enjoaram da minha cara, da minha voz, mesmo participando do treinamento, né? Então eu fico feliz com isso. Legal, Edi, obrigado. Então, gente, como eu falei, e até tem uma coisa interessante da gente conversar, porque quando a gente fala em perdoar, tem, acredito eu, diferentes níveis, diferentes frentes. Eu fiz aqui até para anunciar que seria esse o tema de hoje, e eu fiz algumas perguntas, né, no sentido de, será que, talvez assim como a Samela falou, será que tem alguém que talvez eu tenho dificuldade, mas eu gostaria de perdoar? Será que às vezes eu tenho alguém que também eu tenho dificuldade, mas eu tenho a sensação talvez que eu gostaria de pedir perdão, eu gostaria de me sentir perdoado?
Ou será que às vezes eu tô nas duas pontas? Será que às vezes eu tô precisando me perdoar? E aí, nesse sentido, qual que talvez seja mais desafiador? Eu lembro que lá atrás, quando a gente teve o episódio do perdão, como eu falei, no 7º episódio do Fala Ansiedade, tá lá no YouTube, nos aplicativos de música, de podcast, então aproveito inclusive para dar um oi, mandar um beijo para todo mundo que esteja só ouvindo aí em algum aplicativo de música ou assistindo esse episódio em outro momento. E eu perguntei o que era mais difícil. O que era mais difícil era perdoar, pedir perdão ou se perdoar. Vocês aqui gostariam de dar um chute? Qual que foi mais difícil? O que o pessoal respondeu que era mais difícil? Era perdoar o outro, pedir perdão ou se perdoar? O que para vocês é mais difícil? O que vocês acham que vocês estão precisando mais? Perdoar um outro, pedir perdão ou se perdoar? O que vocês acham que é mais difícil? O que vocês acham que vocês estão precisando mais? Se puderem comentar, enquanto isso eu vou tomando até um cafezinho aqui depois do almoço. A Antônia já começou aqui, falou se perdoar. Se perdoar, a Janaína falou também. Me perdoar, eu preciso perdoar, se perdoar, a Nádia. O Israel até colocou um ponto interessante aqui, logo eu quero voltar para esse ponto, tá? Israel, e no seu caso, você acha que o que é mais desafiador, ou o que você acha que você está precisando mais? Perdoar o outro, pedir perdão ou se perdoar? Tô vendo aqui, né, a Drica, a Nádia, a Camila, a Samela, a maioria aqui colocou se perdoar. Vocês podem ir pensando aí, talvez vocês não estejam acompanhando ao vivo, se estiver no YouTube, deixe o comentário depois. E lá atrás, quando eu fiz essa pergunta, a maioria falou que o mais difícil era se perdoar. E aí, então, a gente entra ainda mais nessa ligação aonde a minha ansiedade pode estar sim sendo afetada por essa minha dificuldade de me perdoar. Porque talvez se eu não estou conseguindo me perdoar, talvez será que eu estou sendo muito crítico, muito julgador comigo? Tenho me condenado muito? E às vezes, como eu estava falando hoje mais cedo no atendimento, às vezes a gente tem o chicote ali, é muito fácil a gente ter o chicote, fica mais fácil e nem sempre a gente consegue se elogiar, se validar, se perdoar, falando, não, tudo bem, estamos aqui, vamos tentar mais uma vez. Talvez a gente tenha mais prática de nos criticar, nos punir. E aí, talvez quando a gente não se sente, às vezes, nem digno no nosso próprio perdão, talvez a gente esteja se sentindo mal com a gente mesmo. E aí a nossa autoestima, né, a nossa relação com a gente mesmo pode ir sendo afetada, o que vai aumentando a nossa insegurança, e que vai aumentando talvez a nossa ansiedade, essa sensação de, será que eu vou dar conta de lidar com os desafios da minha vida, né? Como a Nádia falou, né? Porque eu me perdoando, eu consigo talvez me entender melhor, com certeza, Nádia. E essa nossa equação acho que vai ajudar em relação a isso. Voltando aqui, o que o Israel colocou, né? É um grande debate. Perdoar é esquecer? E aí ele fala que eu acho que não. Perdoar é superar o ocorrido. Pois é, Israel. Exatamente, né? Não necessariamente para que eu consiga perdoar quer dizer apagar, quer dizer esquecer, quer dizer, sei lá, fingir que nada aconteceu. Né? Mas talvez, se a gente for pensar aqui nessa lógica do perder e doar, pode nos ajudar a entender o que talvez seja mais interessante nesse processo de perdão. Então, chega de suspense, vamos entrar à definição, que, como eu disse, aprendi com o professor Adalberto Barreto. Então, vamos lá. Se perdoar, até como o nome já sugere, né? Perdoar, perder e doar. E aí tem esse jogo de palavras.
E o que seria então que a gente primeiro teria que perder? Perder é no sentido de talvez então se livrar, né? Não ficar carregando. O que acontece? Às vezes a gente de repente se sentiu muito magoado, às vezes a gente sofreu de repente por uma situação muito difícil, muito complicada, muito dolorosa. E a gente fica guardando aquilo ali, a gente fica trazendo aquela situação e às vezes a gente fica carregando aquela situação com a gente. Então, o perder ou deixar ir tem a ver justamente com a gente perder aquela mágoa, perder aquela dor, se livrar, perder daquele rancor, daquela agonia, daquela coisa que eu fico carregando. E aí eu olho para a pessoa e aí fica uma coisa engasgada, entalada, parece que eu não consegui digerir. E aí eu fico carregando aquela dor, aquela mágoa. E se a gente for pensar na mágoa também, entender um pouco da palavra mágoa, talvez a gente seria uma má água, né? Uma má água, ou às vezes uma emoção de uma mágoa que a gente vai carregando dentro da gente, talvez seja aí uma água parada. O que acontece com a água, né? A água, ela é vida, né? A água circulando, ela é vida, né? A água, se a gente for pensar, tem água no rio, nosso organismo é mais de 70% água, ao mesmo tempo a água vai tendo diferentes estágios, né? Então a gente tem água no rio, a água ela vai evaporando, de repente ela vira as nuvens, daqui a pouco ela chove, tem todo o ciclo das águas, né? Das nascentes que vão correndo para o mar e trazendo vida para onde elas vão passando. Então, falam até que na verdade nosso planeta Terra, depois de visto de longe, talvez até deveria se chamar planeta Água e não planeta Terra. Agora, o que acontece quando a água fica parada? Quando a água fica parada, aí normalmente dá bicho, dá dengue. Estava almoçando, vendo aqui da FTV, sou aqui de Brasília, falando da incidência aqui da dengue, por exemplo. E a dengue dá onde? Né? A larva do mosquito se dá onde tem uma água parada. A água parada, às vezes, ela estraga, ela apodrece, ela atrai bicho, ela começa a feder, começa a estragar. E, às vezes, a nossa emoção, quando estagnada, a nossa energia estagnada, quando eu guardo aquilo ali, eu deixo aquilo preso dentro de mim, ou as minhas mágoas, talvez seja aí uma energia que ela é uma vida, mas quando presa e estagnada, nos faz mal, e aí vai atraindo, talvez, esses bichos aí dos nossos adoecimentos emocionais, né? Então, assim como o Adalberto falava muito, né? Muito nesse processo de perder, talvez seja um processo da gente fazer uma limpeza, né? O que acontece? Se a gente deixa o nosso ambiente sujo, parado, acumulando bichos, às vezes atrai umas coisas ruins, né? Atrai bicho, barata, sei lá, rato, o que vai acontecendo ali? Aquilo vai se acumulando. Ao mesmo tempo, se a gente vai cuidando, se a gente vai se libertando, se a gente vai limpando, se a gente vai deixando aquele ambiente mais limpo, talvez a gente possa atrair outras coisas, mais limpo, mais perfumado. Então, uma grande parte do perdoar é a gente... E aí, como o Israel falou, não necessariamente a gente tem que se perder da lembrança. Não que eu precise esquecer, mas principalmente trabalhar no aspecto emocional da dor que eu trago, desse rancor, dessa mágoa, desse sentimento que às vezes eu fico carregando comigo mesmo. Então, falamos então dessa primeira parte do perder e doar. O perder, então, é tudo que eu preciso, talvez, que eu possa ser interessante, talvez, de eu me libertar, de eu me livrar, de eu não ficar carregando. E aí, para ilustrar ainda melhor essa parte do perder, vamos chegar no doar daqui a pouco. Mas, para a gente ilustrar ainda um pouco melhor essa história do perder, tem uma historinha que eu gostaria de contar para vocês. Diz que tinham 3 monges caminhando, indo para uma outra cidade. Eles tinham uma atividade lá e aí eles foram caminhando para uma outra cidade. E era um lugar que tinha bem na natureza, tinha floresta, tinha rio e tudo mais, e eles estavam indo. E aí eles chegaram num lugar que eles tinham que atravessar um rio. E esse rio, ele era
ele não era muito fundo, mas também não era muito rasinho. Então dava mais ou menos ali da cintura para cima aqui, então dava a água, estava dando mais ou menos ali no peito. E eles tinham que atravessar esse rio. E logo quando eles chegaram para atravessar esse rio, teriam que entrar, se molhar, e, enfim, o rio estava passando ali, então tinha um certo risco. Vinha uma moça que também precisava atravessar o rio. E aí, um dos monges, eram 3 monges, um dos monges viu a moça ali angustiada, estava sozinha, ela ia ter que atravessar aquele rio sozinha, tinha um risco dela ser levada pela correnteza. E aí um dos monges ofereceu, bom, você quer que eu te carregue para te ajudar a atravessar esse rio? E aí nisso, os outros 2 monges arregalaram aquele olhão assim desse tamanho. A moça aceitou, ela estava nervosa, estava angustiada, não sabia se ia dar conta de atravessar, ela aceitou. Então aí o monge a pegou no colo e foi atravessando, e os outros 2 com um olhão ali, e aí chegou, atravessou o rio, ele colocou a moça na outra margem, ela agradeceu e seguiu o caminho dela, e eles 3 seguiram o caminho deles. Só que nessa, os 2 que ficaram com um olhão desse tamanho, ficavam se olhando, né? E ficaram olhando assim, fazendo assim, e é claro que eles tinham, como monges ali, um voto de castidade, que eles não podiam nem encostar, não podiam tocar, não podiam se envolver, e os outros 2 ficaram então ali muito agoniados. E aí eles foram andando, era uma longa jornada. Depois ali de umas, sei lá, umas 5 horas ali andando, um olhou para o outro, não aguentou, e aí ele falou, olha, eu não aguento mais, eu vou ter que falar uma coisa, eu achei muito errado, você encostou naquela moça, você carregou aquela moça, e a gente, você sabe dos nossos votos, e o outro, é isso mesmo, eu estava pensando a mesma coisa, como é que você teve a coragem de carregar aquela moça, cruzar o rio, desrespeitando talvez aquilo que a gente acredita, eu acho que isso é muito errado, e o outro, é errado mesmo, e aí que eles, né, pois é, eu devia ter falado isso, então. E aí esse monge que carregou a moça virou para os 2 e falou, olha, mas é interessante, né, porque eu carreguei a moça de uma margem até a outra, e depois eu a deixei e ela seguiu o caminho dela. Vocês 2, pelo jeito, estão carregando essa moça até agora, depois de umas 5 horas, sei lá quantas horas que a gente já passou, e vocês ainda continuam carregando a moça. Então, essa historinha traz um pouco desse aspecto do que seria então essa parte do perder. O que é que a gente está carregando, assim como os 2 ali com uma carga de julgamento, de condenação para com o colega ali, monge, estavam carregando em pensamentos, em emoções, e já estavam com raiva, já estavam indignados com o outro, já queriam criticaram o outro, com uma carga de julgamento. Talvez, então, o que a gente precisa se livrar, talvez seja justamente dessa carga de condenação, de julgamento, de rancor, de mágoa. E às vezes a gente vai carregando isso nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Às vezes a gente fica fazendo aquelas falas, reproduzindo, mas não é possível, como é que fez isso comigo, mas não sei o que, não, vai ter troco. E a gente fica ali como aqueles 2 que foram horas e horas andando e carregando aquela agonia, e às vezes a gente não fica só horas e horas, infelizmente, a gente fica anos e anos carregando isso tudo. E quanto mais a gente carrega, mais pesa, né? Se a gente for pensar também, uma outra história, né? Tô aqui, minha xícara aqui com café, tô com uma garrafinha de água. E se a gente for pensar, se você tiver um copo d'água, uma xícara, uma garrafinha de água como essa aqui de 500 ml, tá aqui pela metade. Quanto pesa essa garrafa de água? Ela é pesada ou é leve? Se você pegar aí, do lado da sua casa, pegar um copo de água, uma xícara, ela é pesada ou ela é leve? E aí o interessante é que muitas vezes não é o peso em si da garrafa de água, o peso em si da xícara. Eu segurar essa xícara por 1 minuto, ela é leve. Talvez por 5 minutos,
por 15, por meia hora. Se eu ficar segurando isso aqui por 1 hora, provavelmente o meu braço já vai começar a ficar doendo. Será que eu consigo carregar por um dia, segurando assim no braço? Provavelmente eu já não vou conseguir nem mexer o braço no dia seguinte. E se eu carregar por 1 semana, por 1 ano, por alguns anos? Muitas vezes o peso daquilo que a gente carrega tem a ver com o peso em si, mas muitas vezes tem mais a ver ainda com o tempo que eu estou carregando aquilo tudo. E às vezes eu estou carregando situações há anos e anos e aquilo já vem me adoecendo, tirando toda a minha energia, me deixando paralisado, me deixando com uma dor, me deixando às vezes com o coração muito apertado ou muito fechado de tanto carregar aquelas dores. E aí então um grande convite é essa primeira parte do deixar ir, do perder, do se libertar. E é claro que quando a gente faz isso, quem aqui é o mais beneficiado? Obviamente que somos nós mesmos, né? Agora, a gente falou então do perder. O pessoal está comentando aqui, depois até volto para ler. A gente tem uma segunda parte. A gente tem a parte do perder. Deixa eu até ler aqui, porque eu acho que vai fazer sentido para essa segunda parte. A Amanda colocou aqui, mais leve, né? Mas quando você não está bem, o que é leve se torna pesado. Exatamente, né, Amanda? Às vezes até aquilo começa leve, mas quando a gente não está bem, às vezes a gente vai acumulando ao longo do tempo e aquilo vai ficando muito pesado, né? A Samila comentou aqui, eu sinto que trago mágoas já de questões que eram dos meus pais, né? Então, assim como a colega aqui comentou, né? Será que o nosso contexto influencia? Às vezes, justamente, a gente está trazendo questões lá de trás da nossa família, coisas que aconteceram com a gente, coisas que a gente foi absorvendo, padrões, às vezes, de formas de lidar, que às vezes, talvez a gente, por estar mais conectado com um, com o outro, a gente às vezes acaba trazendo pra gente também, né? A Daniele falando que é o caso, a Giza falando que estou assim, como desapegar desse peso, né? Pois é, Daniela, um primeiro grande caminho é tomar uma decisão. Muitas vezes a gente fala, nossa, eu não consigo de uma vez por todas falar uma paz de mágica, eu não consigo me livrar disso. Mas a primeira coisa é a gente se colocar numa intenção. O meu desejo é me livrar disso? O meu desejo é me libertar disso? E se você, no fundo do seu coração, refletir que o seu desejo é se libertar disso, aí abre-se um grande campo de possibilidade de, bom, como é que eu posso fazer isso? E aí, para você, para o pessoal aqui, a gente falou de uma primeira parte, que seria um perder. E agora vem a segunda parte, que seria o doar. Porque perdoar não é só perder. Também perdoar não seria só doar, mas perdoar seria perder mais doar. A gente falou do perder. E agora doar o quê? Doar o quê? Nessa parte do doar, pode nos ajudar também a completar esse processo, né? Porque, segundo o professor Adalberto, a parte do doar seria o quê? Doar uma amorosidade, doar uma compaixão, doar, e aí eu vejo algo muito importante de se doar num processo de perdoar, que seria doar uma compreensão. Uma compreensão, desculpa. Estava falando isso outro dia no atendimento e falo muito isso, que às vezes a gente julga aquilo que a gente não compreende. E aquilo que a gente compreende, a gente não julga. Então talvez tudo aquilo que eu trago uma carga de julgamento é porque talvez eu não consegui ainda doar uma boa carga de compreensão, de aceitação. E o que pode ajudar a gente a compreender? Compreender talvez seja justamente a gente conseguir olhar para aquela situação sem um peso, uma carga de condenação e de julgamento, entendendo que talvez diante daquele contexto, diante daquela situação, talvez aquela pessoa fez o melhor que ela pôde. Uma frase que eu gosto muito é: está todo mundo fazendo o melhor que pode,
no contexto que está inserido e com os recursos que tem. Recursos, nesse caso, seriam aquilo que eu tenho à minha disposição. Os recursos que eu tenho são não só recursos materiais, mas recursos emocionais, do que eu aprendi, do que eu trago comigo. Então talvez eu estou fazendo, assim como todo mundo está fazendo o melhor que pode com o que eu tenho e nesse contexto que eu estou inserido. Não estou dizendo que a gente tenha que achar bonito o que qualquer um está fazendo. Não estou dizendo que talvez não exijam a importância de se estabelecer limites e que cada um é, de fato, sim, responsável pelas próprias atitudes. Mas para isso tudo, a gente não precisa de trazer esse julgamento e a gente pode, mesmo assim, trazer uma compreensão. Porque, de repente, se eu tivesse naquele mesmo contexto e se eu estivesse só com aqueles mesmos recursos, será que eu não faria a mesma coisa? Talvez até, será que eu não faria ainda pior? E quando a gente se permite esse olhar mais compreensivo, a gente pode, às vezes, entender as coisas, olhando justamente para esse contexto. Nossa, talvez a pessoa nesse contexto, quando a gente vai falar de repente dos nossos pais, né? E a ideia aqui não é trazer nunca uma condenação ou culpa, mas, poxa, se a gente tivesse vivido o que eles viveram, qual que foi o contexto que eles tiveram com os pais deles, com meus avós e por aí vai, que recursos que eles tinham à época ali, provavelmente eles deram o que eles tiveram de melhor. E até nesse caso, se a gente está vivo hoje para contar a história, eles nos permitiram ter a nossa vida e, de algum jeito ou de outro, contribuíram para que a gente sobrevivesse. E aí, então, quando a gente consegue fazer esse trabalho de se livrando das dores, das mágoas, ter a intenção de que eu não quero mais isso para mim, chega de carregar essa dor. Chega de carregar essa mágoa, esse rancor, que talvez seja isso, às vezes isso está me envenenando. E mesmo que eu ainda tenha, às vezes, uma raiva do outro, será que então eu consigo me perder essa raiva? Porque mesmo se eu tiver com muita raiva, eu ficar guardando isso pra mim, é aquela história que eu falei no início. De repente é eu tomar o veneno e querer esperar que o outro morra. Então, como eu fiz um post aqui de uma frase do psiquiatra Augusto Cury, né? Ao perdoar, o primeiro beneficiado é quem perdoa. E aí que eu posso então perder a mágoa, decidir perder essa mágoa, essa dor, esse rancor, essa raiva e todas essas emoções pesadas e complicadas. E ao mesmo tempo, o que pode me ajudar a perder isso, essa carga de julgamento, seja quando eu começo a doar uma amorosidade, uma compaixão, em especial, como eu disse, uma compreensão. E aí eu começo a perceber que talvez se eu tivesse exatamente no contexto daquela outra pessoa e só com aqueles recursos que ela até então tinha, eu talvez faria a mesma coisa. E aí, nesse caso, acho que fica mais leve para a gente compreender e para a gente sair dessa posição julgadora, aonde a gente que decide o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, e a gente passa de repente a uma posição mais circular de perceber que talvez eu naquele contexto não sei se eu faria muito diferente, principalmente se eu tivesse só aqueles recursos. Hoje talvez eu tenha um outro nível de capacidade, de recursos que talvez aquela outra pessoa não tenha, e que ela possa sim desenvolver também. E aí, quando a gente pensa nessa lógica do perder e do doar, e quando a gente traz essa mudança de olhar, de um olhar julgador, de um olhar que condena, para um olhar que acolhe, para um olhar que compreende, para um olhar mais amoroso, a gente consiga, talvez, trabalhar esses três pontos. Eu consigo, talvez, mais facilmente perdoar o outro. Eu consigo mais facilmente pedir perdão, sabendo que, olhando de uma forma mais compreensiva, talvez naquele contexto eu não consegui fazer melhor. E eu também não sou ninguém melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, também não sou pior do que ninguém, eu sou humano como todos nós somos e limitados como nós somos.
e ao mesmo tempo então fique mais leve, a gente não precisa talvez carregar toda essa questão desse orgulho de não posso errar, não. E ao mesmo tempo, se a gente está trabalhando nas duas frentes, das duas pontas, como o pessoal comentando aqui, que talvez o mais difícil seja me perdoar, talvez me libertando às vezes dessa mágoa, desse julgamento que eu trago para mim mesmo, conseguindo me doar um pouco mais de amor, de compreensão, eu consiga perceber também que naquele contexto que eu estava, com aqueles recursos que eu tinha, eu fiz o meu melhor. E será que agora eu consigo perceber isso e meu contexto mudou? Será que eu consigo mudar o meu contexto? Será que eu consigo desenvolver novos recursos e novas habilidades para que agora eu consiga fazer melhor do que eu consegui fazer antes? Mas trazendo essa compreensão e aí com uma leveza muito maior da gente seguir a nossa vida. Desatar esse nó ou tirar essa pedra, esse piano das nossas costas, que talvez seja esse sentimento de culpa. Porque enquanto talvez eu não consiga me perdoar, eu fico muito me culpando, eu fico trazendo esse peso da culpa, que muitas vezes só me afunda, me faz ficar olhando para trás, me aprisiona, me paralisa. E ao trazer essa ideia do perdoar, perder e doar, o que a gente acabou de falar, talvez seja uma forma de eu transformar essa culpa no sentimento de responsabilidade, como eu já falei bastante aqui, né? Porque, como eu disse, a culpa, ela tende a nos paralisar, fazer com que a gente fique olhando para trás, sofrendo e paralisado, quase como se a gente estivesse numa areia movediça. Ao mesmo tempo, quando a gente transforma em responsabilidade, a responsabilidade traz um olhar mais no sentido de olhar para frente. Ela, em vez de paralisar como a culpa, ela tende a nos mobilizar. E uma frase que ajuda muito a fazer essa reciclagem é: diante disso tudo que aconteceu, o que é possível se fazer agora? O que é possível se fazer a partir de agora? Tô vendo aqui o pessoal comentando, deixa eu ler um pouquinho, o pessoal se identificando aqui, né? A Daniela tá falando da minha vida todinha, preciso ter autocompaixão, o Paulo falando, a Georgia falando, né, que o mais difícil é se perdoar, se não perdoamos de coração, tudo fica mais difícil, é isso, Nádia. A Fábio tá falando aqui. Oi, Fábio. Inclusive, ontem à noite eu assisti a sua live. A gente tem que falar, eu tô pra te mandar uma resposta aqui, pra te chamar pra participar aqui do nosso Fala Ansiedade numa live. Assisti a sua live, parabéns, achei muito bacana. Tem coisa pra eu te falar. Eu já vou engatar aqui alguns atendimentos hoje. A gente vai ter ainda o último dia. A gente tá numa sequência dos webinários de constelação familiar, então tá sendo bem intenso aí os últimos 9 dias, hoje é o 10º dia, e vai ser o encerramento, e acho que vai ter mais um tempinho de te responder e a gente combinar aqui para a Fábio poder vir contribuir. Ela fala muito sobre a questão do emagrecimento, vários desafios aí em relação à dieta, acho que tem um alinhamento com aquilo que a gente trabalha aqui da ansiedade, então vai ser um prazer tê-la aqui também. E a Fábio colocou aqui: só consegui perdoar de verdade quando eu entendi que eu não estava aceitando o que a pessoa me fez, mas apenas me livrando daquela dor. Exatamente, né, Fábio? Talvez o que ela está dizendo aqui é não que eu tenha que aceitar e achar bonito tudo que a pessoa fez, mas um desejo de me libertar dessa dor, né? Justamente entrar nessa parte do perder, né? Quer dizer, o que eu quero perder? O que eu quero me livrar? O que eu quero deixar ir e não ficar carregando comigo? E muitas vezes, nesse caso, como a Fábio bem colocou aqui, e se abrindo muito, e isso foi um ponto bacana de se ressaltar da sua live, a sua entrega, a sua abertura, a sua autenticidade, de falar muito sobre você, sobre a sua vida, e isso com certeza nos ajuda bastante, né? Às vezes, também pegando uma frase do professor Adalberto, ele fala que às vezes a melhor forma de ensinar o outro é falar sobre a nossa história, e às vezes a melhor forma de aprender é ouvir a história do outro. E por isso que é interessante quando a gente pode compartilhar e ouvir as histórias e ouvir e falar sobre a gente mesmo, sobre a nossa vida. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua live, e quem sabe a gente já em breve te traz aqui também. A Giza falando,
que não foi fácil de perdoar, fico lembrando sempre do que a pessoa me fez, principalmente quando me julgam de algo que não fiz, não consigo, só de olhar para a pessoa me sinto mal. Giza, é interessante isso que você está falando, né? Porque tem a gente, quando você fala assim, principalmente quando me julgam de algo que eu não fiz, né? Então, às vezes, o que acontece? O que talvez possa estar sendo mais difícil para a gente perdoar, como nesse caso que você citou, né? Quando às vezes alguém me julga e eu me sinto injustiçado, parece que aí me dá uma dor danada. E aí, um ponto interessante é a gente perceber que será que às vezes existe ali por trás... Será que existe ali por trás uma ferida, como a gente falou, uma ferida emocional? E aí, quando essa ferida não foi curada ainda, talvez eu tenha uma grande dor de injustiça, de me sentir injustiçado, de ser às vezes acusado, de ter sofrido coisas na minha vida. E aí aquela área ali, aquele contexto é como se fosse uma ferida que não foi curada. Assim como às vezes quando a gente vai para a praia e a gente pega sol, e aí a gente fica queimado, e aí basta a pessoa encostar pra gente dar um pulo, porque a gente tá mais sensível. E o mais engraçado é que ninguém encosta aqui. Bastou a gente estar queimado, todo mundo vem, e aí, Pedro, beleza, quer bater? E ao mesmo tempo, se eu aqui, por exemplo, agora, a gente mal tá podendo sair de casa, pode bater aqui que tá tranquilo. Então, às vezes, se tem uma área que eu sinto que é mais sensível, que às vezes alguém encosta ali, eu pulo e dói muito, e às vezes ali é mais difícil de perdoar, às vezes é mais difícil ali, é mais doloroso, pode ser uma indicação importante de eu olhar melhor para mim mesmo e perceber que, será que já existia uma ferida ali antes dessa dificuldade? Será que às vezes existe um processo anterior que ainda não foi curado? E aí a outra pessoa simplesmente encostou ali. E às vezes eu já dei um pulo. Às vezes eu tenho uma dificuldade, de repente, com a minha autoestima, eu acho que tá todo mundo me olhando, me julgando. Aí, de repente, passam duas pessoas do meu lado, uma falando com a outra, rindo, elas nem me viram. E aí, quando uma pessoa passa do meu lado e ri, eu já olho, nossa, estão rindo de mim? Será que eu tô, o que eu tô, sei que estão olhando para mim, estão rindo de mim? Ou às vezes uma pessoa passa ali preocupada com as dificuldades dela, não me vê, não dá bom dia. Poxa, fulano nem me deu um bom dia, tá me ignorando aqui, não sabe que... Então, às vezes, as nossas reações e as dificuldades de perdoar podem ter a ver com situações anteriores e com feridas anteriores que a gente ainda não, talvez tenha consciência delas ou que a gente também não tenha conseguido curá-las. Eu sei que, às vezes, esse movimento do perdoar, quando a gente perde, doa, isso tudo que eu falei, é um processo curativo também. Ai, o cafezinho já tá frio aí. Mas é um processo curativo também. E que vale a pena e que depende da nossa, primeiro, do nosso olhar, do nosso desejo e da nossa intenção. E depois, aí coisas que a gente possa ir fazendo para ir se libertando disso, trazendo essa compreensão, se libertando dessas dores, dessas mágoas e de todo esse rancor e de tudo que a gente comentou aqui. Gostei, que bom, pessoal falando, gostei sim, Fábio. Estou perdendo muito peso com as minhas crises. A Maria de Lourdes está comentando aqui, eu tenho fibromialgia, muito quando eu fico muito ansiosa, aumenta muito, né, quando fica muito ansiosa, e hoje eu estou em crise com dores e as academias fechadas. Pois é, Maria de Lourdes, você traz a questão da fibromialgia, né, que envolve toda uma questão de dor, de dores crônicas, e algo que a gente fala muito, né, é da importância da gente tratar os nossos sentimentos e as nossas emoções. De uma forma geral, seja com a fibromialgia ou em outros processos de dores crônicas, há um efeito complicado que é, eu sinto dor e aí isso me deixa às vezes mal emocionalmente. Quando eu estou mal emocionalmente, às vezes eu não trabalho minhas emoções, meu corpo fala, às vezes através de dores, aí as dores aumentam ainda mais a minha indisposição emocional, que aumenta ainda mais as minhas dores e essa coisa vai se escalonando. E é por isso que então é importante de quando você for fazer um tratamento, não só tomar remédio, indicados, claro, aí para a questão do adoecimento, para dor crônica, para fibromialgia, mas buscar um acompanhamento psicológico, tratar seus sentimentos, suas emoções, pode ser muito importante para interromper esse ciclo. E algumas pessoas trazem que
o porquê que eu desenvolvi certos processos podem ter inclusive a ver com coisas que eu vou carregando ao longo da minha vida e que eu não vou conseguindo lidar, e aí aquilo vai se acumulando no meu corpo e vai adoecendo o meu corpo. E aí ela completa aqui: eu tenho uma dor que nunca vai passar, enterrei meu filho há 1 ano e 6 meses, ficou comigo só 9 dias, nunca mais serei a mesma, só continuo por conta de um outro filho de 13 anos, mas sofro até hoje. Bom, Maria de Lourdes, você traz, claro, uma perda que é difícil da gente até imaginar, e a gente só pode imaginar a dor, o sofrimento, a saudade, toda uma quebra de expectativa do que você imaginava de poder viver com seu filho, de que ele pudesse viver na vida dele. E talvez quando você traz todo esse quadro, e é óbvio que aqui eu não quero fazer e nem fechar nenhum diagnóstico com alguns comentários aqui numa live, mas o que eu posso te dizer é que quando a gente vai trabalhar as perdas de pessoas queridas, perdas de pessoas importantes na nossa vida, que sai então a perda de um filho, como eu disse, dá para imaginar o tamanho da sua dor. Trago inclusive aqui os meus sentimentos pela sua dor, pela sua perda. E quando a gente trabalha essas perdas, a ideia também não é esquecer, a ideia também não é apagar, até porque talvez seria impossível apagar ou esquecer, como você mesmo está dizendo. Agora, uma coisa que é sim possível, e eu quero aqui rapidamente te sugerir, para que quem sabe pode ser o início de uma transformação muito profunda e interna da sua parte, que pode também te ajudar, tanto nos seus aspectos emocionais quanto físicos, nas suas dores físicas e nas suas dores emocionais, que é de trazer um espaço de amor, um espaço de bem-estar e de acolhimento dentro do seu coração para esse seu filho que infelizmente partiu tão cedo, que talvez teve aí um destino de partir tão cedo, de ficar tão pouco entre você e sua família, mas que eu tenho certeza que esses poucos dias, somados a todos os meses que ele ficou na sua barriga, foi o suficiente para criar um laço, um elo, uma amorosidade que não tem fim, e que, quem sabe, ao trazer esse cantinho de amor para que o seu filho fique sempre bem e fique bem vivo a partir de um ambiente de bem-estar e de amor dentro do seu coração, e que ele permaneça assim, vivo dentro do seu coração, e que ele possa, de alguma forma, te confortar e te trazer, sim, aí uma força e uma alegria de viver, porque se o destino dele talvez for ter uma passagem dessa tão rápida, o seu, pelo que me parece, é continuar a sua vida, como você disse, talvez pelo seu outro filho, por você, e ao trazer esse espaço de amor, claro que isso com muita emoção, com muita sensibilidade, mas esse espaço de amor, de bem-estar, de felicidade, e eu tenho certeza que se a gente, talvez mesmo com os 9 dias do seu filho, se você for imaginá-lo olhando para você, eu tenho certeza que ele gostaria de te ver bem, ele gostaria de te ver feliz, ele gostaria de te ver conseguindo cuidar de si mesma, cuidar do seu outro filho, cuidar do seu bem-estar, e ele sabendo que ele vai permanecer vivo nesse espaço, nesse cantinho de amor e até de alegria que você possa deixar dentro do seu coração para sempre. E aí é claro que é emocionante falar sobre isso, e eu espero que em poucas palavras aqui nesse minutinho te traga um campo de possibilidades do que talvez seja possível fazer. De qualquer forma, com todo o respeito, com toda a amorosidade, obrigado pelo seu depoimento aqui, que com certeza nos tocou de uma forma geral, e o nosso desejo, pelo menos eu posso falar por mim, é que você fique bem e que encontre de verdade esse espaço de amor, de alegria, de bem-estar dentro do seu coração, para o seu filho, para os seus filhos e para você também. Gente, já chegando aqui no finalzinho, tem uma coisa que eu acho que é importante de colocar quando a gente fala na questão do perdão.
Legal, a Maria tá falando, né? É verdade, foi um amor nunca esquecido. É verdade. E às vezes até pode se sentir, como é que eu vou ficar feliz tendo uma perda dessa? Então às vezes eu posso me sentir culpado até de ficar bem, é como se eu tivesse que ficar sofrendo a vida inteira. O que eu posso te dizer é que você não precisa ficar sofrendo a vida inteira para honrar essa vida que veio e que de repente, de alguma forma foi tão rápido, mas de outra forma pode ficar presente pro resto da sua vida num espaço de amor, de alegria, de presença e agradecendo o que talvez essa pequena passagem possa ter trazido de sensibilidade para você e se permitir estar bem, estar feliz e tê-lo dentro de você, do seu coração, tá? Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível e que possa, dessa forma, ser menos pesado e menos penoso e a saudade possa doer menos dessa forma, tá bom? Mas, gente, uma última coisa que eu quero falar e que às vezes eu posso estar me dificultando perdoar o outro, ou às vezes até mesmo me perdoar. É que muitas vezes, para eu conseguir perdoar o outro que me fez alguma coisa que me magoou muito, perdoar o outro que fez alguma coisa que me decepcionou muito, talvez eu precise primeiro me perdoar da expectativa que eu criei a partir desse outro. E às vezes a gente cria um monte de expectativa, e eu não estou dizendo que a gente não deva criar expectativas positivas pra gente, pra nossa vida, no sentido de que, poxa, eu vou dar conta, eu vou conquistar, eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que for possível e eu vou crescer nesse aspecto, eu vou melhorar nesse aspecto. Agora, quando a gente quer criar expectativa nas atitudes do outro, e aí eu boto às vezes essa outra pessoa num local que eu que a coloquei. Às vezes eu idealizei alguém e coloquei ela ali num pedestal e depois eu fico com muita raiva quando ela não correspondeu e ela me decepcionou. E às vezes, para que eu consiga perdoar esse outro, primeiro eu preciso me perdoar dessa expectativa que eu criei. E às vezes, se eu me liberto dessa dor, se eu consigo doar para mim mesmo compreensão de que, poxa, naquele momento talvez eu estava querendo tanto encontrar alguém que coubesse nos meus sonhos, que eu simplesmente pintei, eu peguei aquela pessoa e pintei em cima dela uma idealização. E depois, quando eu me decepcionei, eu preciso talvez compreender que uma parcela dessa foi essa minha própria expectativa que eu criei. Mas que tudo bem, eu criei e agora eu estou enxergando talvez uma nova realidade e talvez eu possa crescer com isso também. E aí eu consigo ajustar isso e seguir em frente. E não às vezes ficar aprisionado ali diante daquela dor e daquela mágoa. E ao mesmo tempo, se a gente está falando isso tudo, talvez para a gente fechar aqui de uma forma mais leve, mais positiva, talvez se a gente for pensar nesse processo de perdoar, pode ser assim, imagina que a gente passou uma semana na selva, ou na praia, na areia, na lama, e aí a gente vem, a gente fica até mais pesado de tanta sujeira que a gente está carregando, de repente a gente fez aí, ficou perdido na selva, ou na lama, sei lá, por não sei quantos dias. Não sei se vocês viram aquele programa, Largados e Pelados, que deixam lá o pessoal lá, não sei, 20 dias, largados e pelados, como o Nilo já disse, no meio da floresta, num lugar hostil lá, e a pessoa tem que se virar, e normalmente eles se emagrecem, saem todos sujos, voltam todo ferrado, quando aguentam ficar os tantos dias. E imagina se a gente estiver assim, todo sujo de lama, todo... depois disso, como é que seria um banho depois disso? Fica imaginando, todo sujo de lama, de terra, imagina tomar um banho depois disso. Então, talvez se a gente... Pois é, Alexandre falando que já viu o programa. Né? Imagina esse primeiro banho, ou às vezes uma primeira refeição, um banho e uma refeição depois disso. Talvez essa ideia do perdoar, e quem sabe às vezes até quando a gente for tomar banho, isso pode ajudar a deixar essa água lavar e levar essa sujeira. E de repente, de uma forma, talvez no nível da nossa energia também, a gente pode trazer a água para ajudar a lavar tudo aquilo que a gente não quer mais para a gente mesmo, todas aquelas coisas que a gente está carregando de dor, de mágoa, que só tem nos feito mal.
E aí, de repente, ao tomar esse banho e ajudar a água a lavar aquela sujeira, aquela lama física e emocional, e aí talvez a gente possa respirar fundo e sair renovado. Então, talvez para a gente trazer uma analogia mais concreta para um processo tão subjetivo, talvez a gente possa se imaginar tomando um banho e se libertando dessas coisas que já não fazem mais sentido para a gente, que estão trazendo peso, que estão trazendo dor, que estão tirando às vezes o nosso brilho, nossa vontade de viver, de encarar, de seguir a nossa vida. E aí depois dessa alma lavada, de repente seja num banho, seja numa cachoeira, seja num banho de mar, seja no chuveiro mesmo, a gente possa, que bom, se sentir mais leve. E agora vamos nessa, vamos encarar a nossa vida, tem muita coisa para viver aí. E é isso que eu desejo para todos vocês. Gente, obrigado pela atenção. Opa, calma aí. Virei a câmera aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha sido positivo. Espero que vocês consigam, a partir desse momento, se libertar disso tudo, conseguir se perdoar, se compreender melhor, perdoar o outro também, seguir a sua vida com maior tranquilidade. Lembrando que a gente está em pré-maratona. Se você está assistindo ao vivo agora por agora, em maio, junho de 2020, a pré-maratona é todo dia, 13h, a gente vai estar junto. Amanhã, 13h, a gente vai estar no nosso Plantão Fala Ansiedade aqui no Instagram. Quarta-feira, a gente tem o nosso podcast Chega de Crise, 13h, lá no YouTube. E aí, quinta-feira, a gente tem outro Plantão Fala Ansiedade aqui. Sexta-feira, mais um Fala Ansiedade aqui, e por aí vai. Todo dia, 13h, até o dia 8 de junho. Porque do dia 8 ao dia 15 de junho a gente começa a nossa Maratona Chega de Crise. Nossa Maratona Chega de Crise vai ser uma sequência de aulas para ajudar as pessoas a se libertarem de uma vez por todas das crises de ansiedade. É um evento 100% online, gratuito. Você precisa só fazer a sua inscrição acessando lá com o seu e-mail. Então vai na minha bio do meu Instagram aqui, clica lá no link. Você vai ver Maratona Chega de Crise, coloca lá seu e-mail, confirma o seu e-mail. E aí, não é bom a gente chegar numa maratona de bobeira, é bom a gente ir já aquecido, e é isso que a gente está fazendo. A gente está nesse momento de pré-maratona, todos os dias juntos, com diferentes temas, e abrindo aqui para a gente bater um papo, para que a gente chegue na maratona o melhor possível, para que a gente consiga aproveitar o melhor possível a nossa Maratona Chega de Crise também. Obrigado, até amanhã, 13h, um beijo para vocês, e até a próxima.